Natal Brilhante é um filme de 2006 e tem como protagonistas Matthew Broderick, de Curtindo a Vida Doidado, e Danny DeVito, que você pode conhecer como o irmão gêmeo do Arnold Schwarzenegger, ou por interpretar o diretor no videoclipe de Still My Girl, do One Direction, e, é claro, como o icônico pinguim de Batman O Retorno. Aliás, quando eu era criança, eu adorava esse pinguim. Ele era mau? Com certeza. Mas por algum motivo a minha versão de 8 anos de idade torcia por ele. Bom, o filme começa nos mostrando o Steve, um oftalmologista que cresceu em uma família sem muitas tradições natalinas. Então ele, naquele ímpeto de dar para os filhos aquilo que ele não teve, se tornou uma pessoa completamente obcecada pelo Natal. Ele tem um calendário natalino especial, todo decorado, que marca as atividades que ele e a família vão fazer durante o mês de dezembro. E eu tenho que admitir que eu adorei essa ideia. Talvez se eu fosse uma criança ou adolescente que tem que participar desse cronograma natalino todo ano, eu odiaria? Provavelmente. Mas falando do ponto de vista de uma pessoa que também nunca teve nenhuma tradição natalina, decorar a casa, árvore de Natal, ceia, amigo secreto, nada, só os presentes de Natal, o que também não era lá muito legal, porque eu sou uma pessoa que nasceu 2 dias depois do Natal, então eu nunca ganhei um presente de aniversário. E na única festinha de aniversário que eu tive, só apareceu minha avó, porque é naquele limbo entre o Natal e o Ano Novo, onde a maioria das pessoas está viajando. Mas eu sempre amei os filmes de Natal, as luzes da cidade e fazer cartões de Natal na escola. Então eu olho para essa ideia de você e a sua família terem uma programação especial com dias específicos para atividades específicas relacionadas ao Natal e eu acho completamente encantador. Bom, a esposa do Steve, a Kelly, que também era a Charlotte de Sex and the City, avisa pra ele que às vezes ele pega meio pesado com o cronograma natalino. Inclusive, o ator que faz o Steve é casado com a Sarah Jessica Parker, que interpretava a Carrie de Sex and the City. E a atriz que faz a esposa dele nesse filme diz que conversou com a Sarah Jessica Parker porque ela estava se sentindo meio nervosa por interpretar a esposa do marido da colega de série. Bom, o Steve convence a esposa dele que os filhos precisam de toda aquela tradição natalina porque são crianças muito sozinhas, então eles vão dormir. Escutam um caminhão na rua, olham pela janela e veem que tem novos vizinhos se mudando para a casa da frente. Amanhece e o Steve sai para pegar o jornal, então ele conhece o Buddy, o seu novo vizinho, que estava prestes a roubar o seu jornal. A esposa do Buddy, a tia e a esposa do Steve aparecem e então a tia, o Steve e a Kelly conversam um pouquinho e enquanto isso o espertinho do Buddy sai de lá levando não apenas o jornal, mas também a caneca que o Steve estava tomando café. Mais tarde, a Kelly leva os seus 2 filhos para conhecer os novos vizinhos e oferece uma carona para as filhas da tia e do Buddy. Enquanto isso, vemos o Buddy no seu primeiro dia de emprego como vendedor de carros, onde os colegas de trabalho dele tentam fazer uma espécie de pegadinha, dizendo: "Tá vendo aquele senhorzinho lá fora? Vende um carro para ele." E eles apostam $3.000 que ele não consegue. Então, o Buddy vai lá, passa alguns minutos com o senhorzinho e volta falando que conseguiu vender o carro. Os 3 ficam impressionados porque eles tinham certeza que o Buddy não ia conseguir, já que tudo não passava de uma armação, porque o tal senhorzinho é o dono da concessionária, que inclusive entra dentro do estabelecimento totalmente incrédulo, porque ele acabou de comprar um dos próprios carros. Mais tarde o Buddy volta para casa e conta para a esposa que ele conseguiu vender um carro no seu primeiro dia. Ela fica super feliz por ele, mas ela percebe que ele não tá tão animado assim. Porque o Buddy tá sempre mudando de emprego e de cidade, porque ele não consegue se sentir realizado com nada que ele faz. Ele até diz pra esposa que ele queria fazer algo grande, importante, algo especial. Então a tia lembra ele que ele prometeu que ia sossegar e ele afirma que vai cumprir a promessa. Bom, as filhas do Buddy chamam ele e mostram um site onde dá pra ver todas as casas do espaço. Então elas tentam mostrar a casa deles, mas a casa deles não consegue ser vista do espaço. O Buddy vai jogar o lixo e quando ele está voltando pra casa, ele pisa em uma lampadinha de Natal e tem a ideia de iluminar a casa dele para que ela possa ser vista do espaço, porque ele finalmente encontrou algo grande e importante para fazer. Então, ele nem espera amanhecer e durante a madrugada mesmo ele começa a instalar luzes de Natal pela casa toda. Ele acorda a família e pede para as filhas mostrarem o site outra vez para ver se agora, com todas aquelas luzes, a casa deles vai poder ser vista do espaço. Elas mostram o site e a casa dele ainda não aparece. Ele fica meio decepcionado, mas ele é persistente.
No outro dia, ele vai até uma lojinha e enche o carrinho com luzes de Natal e até compra um trenó de Papai Noel para colocar em frente à casa. Enquanto isso, vemos o Steve tentando convencer a filha dele a colocar um suéter combinando para eles fazerem a foto do cartão de Natal da família, porque todo ano eles se vestem com suéteres iguais e tiram uma foto, até que o filho dele olha pela janela e vê o trenó na frente da casa do Buddy. E eles saem para ver o que tá acontecendo. O Steve comenta da foto que eles iam tirar e a tia dá a ideia deles fazerem a foto de Natal no trenó. A esposa do Steve adora a ideia e eles colocam um casaco de Papai Noel e um gorro no Steve. Mas o Buddy avisa para eles falarem bem baixinho e terem cuidado porque os cavalos presos no trenó são cavalos que ele encontrou por aí na rua. O Steve vê que o filho dele já tá no trenó e começa a falar para ele descer. Sobe no trenó, tira o filho de lá e os cavalos ficam nervosos e saem correndo levando o Steve. Em determinado momento, os cavalos conseguem se soltar, mas o trenó continua descontrolado. Passa por cima de duas montanhazinhas de neve com uma estrada no meio, onde tem um carro com uma criança que vê, na época do Natal, um trenó voando com alguém todo vestido de vermelho. E ele fica tipo, eu sabia que Papai Noel era de verdade. O Steve vai parar em um lago congelado, que acaba quebrando com o peso do trenó e afundando na água fria. Ele perde a consciência e acorda no banco de trás do carro da esposa dele, completamente nu, ao lado do Buddy, que tá esquentando ele. À noite, já em casa, o Steve comenta com a esposa que depois que o Buddy colocou todas aquelas luzes, o bairro deles ficou muito barulhento e movimentado e que ele acha que o Buddy tá roubando a eletricidade da casa deles, já que várias vezes as luzes falham, enquanto que todas aquelas lampadinhas de Natal da casa do Buddy estão sempre intactas. A esposa dele fala que isso é bobagem porque o Buddy é um cara legal. Ele até fez o cartão de Natal da família deles depois do acidente com o trenó e fala que vai convidar o Buddy e a família para o dia de escolher a árvore de Natal. Então o filho deles aparece e fala para ele que gostaria de ir com o Steve ao shopping para fazer as compras de Natal. Mas ele é tão obcecado em seguir o que ele programou que ele fala pro filho que ele já encomendou tudo, que o shopping nessa época é uma loucura. O garoto fica meio decepcionado, mas o Steve nem percebe. Por quê? Porque as luzes da casa dele falham novamente. E nós vemos que sim, ele tem razão. O Buddy realmente está roubando a energia da casa deles para ajudar a manter as luzes de Natal acesas. O Steve sai na porta de casa, mas não consegue ver nada porque o Buddy fica escondido na neve. Chega o dia da escolha do pinheirinho de Natal e as duas famílias vão juntas escolherem suas árvores. E lá, o Steve tem um pequeno espaço dedicado só para ele, onde durante muito tempo ele trabalhou e cuidou para que as árvores estivessem perfeitas, tanto que ele já tem árvores prontas para os próximos 5 natais. O Buddy fala pro Steve para eles verem quem corta o pinheirinho primeiro e vai procurar uma árvore de Natal para ele e para sua família. E quando eles estão saindo, ele acaba derrubando sem querer a gasolina da serra elétrica dele, que se espalha pelo lote de árvores do Steve, mas ninguém percebe. Bom, o Steve, que não quer perder para o Buddy, pega o machado que estava com o filho dele, porque eles tinham combinado que o garoto ia cortar a árvore esse ano. O filho dele fica decepcionado outra vez e mais uma vez ele não percebe que as atividades que ele programou com a família para fazer durante a época do Natal acabam se tornando sempre sobre ele. Ele não quis fazer as compras de Natal com o filho porque ele queria que tudo estivesse perfeito. Ele quebrou o combinado de que o filho cortaria a árvore de Natal porque ele queria se sair melhor que o vizinho. Bom, o Steve começa a cortar a árvore e então o machado bate em um ferrinho que acaba gerando uma faísca, fazendo com que todos os pinheirinhos dele peguem fogo, sobrando apenas um, o mais pequenininho. No outro dia o Steve vê o Buddy na cidade comprando mais luzes de Natal. Então aparece o prefeito da cidade e pergunta o que o Buddy tá achando da árvore de Natal que a cidade fez para o festival de inverno. O Buddy vai lá, olha a árvore, fala com o prefeito e quando ele volta o Steve explica pra ele que cada pessoa na cidade é o expert em alguma data comemorativa. Então tem o cara do 4 de julho, o cara do dia do memorial e que o Buddy, se ele quiser, ele pode ser o cara do Halloween, mas que o expert em Natal é ele, o Steve. E que é ele também que organiza o festival de inverno. Chega a noite e o Steve se prepara para mais uma atividade natalina. Cantar músicas de Natal em um coral, mas isso não dá certo porque todos os voluntários do coral são atraídos para a frente da casa do Buddy, onde ele está dando uma entrevista para a TV.
O Buddy conta que ele quer ser a maior decoração de Natal do mundo e que gostaria muito que a casa dele pudesse ser vista lá do espaço. O Steve ouve aquilo, fica bravo porque ele se sente completamente incomodado com todas aquelas luzes e o barulho que vem da casa do Buddy e decide ter uma conversinha com o xerife da cidade. Bom, ele tenta sair com o carro dele, passando por outros 2 carros, mas ele não consegue e acaba perdendo as 2 portas do seu carro que ficam presas nos ganchos dos outros carros, mas ele tá decidido a prosseguir com a sua denúncia. E vai até a delegacia falar com o xerife assim mesmo, sem porta e com neve caindo dentro do carro. Chegando lá, ele tenta denunciar o Buddy, mas ele percebe que o xerife tá usando roupa íntima feminina e desiste de registrar a queixa contra o Buddy. E não fica muito claro o porquê, mas eu acho que, sei lá, ele sentiu vontade de rir, o que também é um pouquinho estranho, já que no começo do filme rola uma fofoquinha de que o xerife faz isso. No outro dia, o Steve espera anoitecer para tentar cortar a eletricidade da casa do Buddy. O filho dele percebe o que ele vai fazer e se oferece para ajudar o pai. Então, o Steve permite que o filho dele, uma criança, suba em um poste de eletricidade, eu acho que era eletricidade, ou telefone, para vigiar a casa dos vizinhos. Então, ele vai até a caixa de energia da casa do Buddy e joga uma bola de neve nos fios, o que faz com que todas as luzes se apaguem. A esposa do Steve aparece e fica brava com ele por ter deixado a criança subir no poste e, de repente, todas as luzes se acendem porque o Buddy ligou um gerador. Bom, quando o Buddy vai olhar a sua caixa de eletricidade, ele encontra ela sem o lacre e com gelo dentro. Então ele percebe que alguém tentou sabotar a sua decoração de Natal. E ele acaba concluindo que foi o Steve. No outro dia, o Steve acorda, o jornal dele já tá em cima da mesa ao lado de um copo de café e tem uma enorme árvore de Natal toda decorada na sala. Ele e a esposa saem de casa e o Buddy tá esperando eles com um carro novinho de presente para o Steve, que fica todo felizinho e aceita o carro, claro. Mas a minha verdadeira preocupação seria: como é que o meu vizinho entrou na minha casa enquanto eu dormia e colocou uma árvore de Natal na minha sala assim que eu acordasse? Bom, o Steve vai trabalhar e assim que ele estaciona o carro, ele percebe que a árvore de Natal da cidade sumiu. Ele pensa na árvore de Natal que o Buddy colocou na casa dele, mas ele se nega a acreditar que ele seria capaz disso. Então ele entra no seu consultório e a secretária dele entrega os papéis cobrando pelo carro que o Buddy tinha supostamente dado para ele. O Steve fica furioso e vai até a concessionária tirar satisfação com o Buddy sobre a árvore e o carro. Então os dois conversam e entram em uma espécie de acordo de que se o Steve vencer a corrida no gelo do festival de inverno, o Buddy vai ter que tirar todas as suas decorações de Natal. E se o Buddy vencer, o Steve vai ter que pagar o carro. Chega o dia do festival de inverno e o Steve e o Buddy competem em todas as atividades possíveis do festival. Até umas coisas bem bobinhas, tipo essa espécie de escorregador de neve. Então as esposas deles aparecem e falam pra eles ficarem de boa um com o outro porque é importante pra elas. Bom, enquanto isso, no palco começa uma apresentação de 3 moças vestidas de Mamãe Noel sexy. E eles começam a elogiar elas de um jeito meio desejando. Até que as 3 moças se viram e são elas, as 2 filhas do Buddy e a filha do Steve. Então eles vão pra igreja lavar os olhos em água benta, até que começa a corrida do gelo. O Buddy acaba vencendo a corrida e o Steve fala pra ele que tudo bem ele pagar o carro, mas que o Buddy continua sendo invisível, porque ainda não dá pra ver a casa dele do espaço. Então o Buddy decide comprar mais luzes, tantas que ele nem tem dinheiro pra isso, porque ele já tá todo endividado com o empréstimo que ele pegou com um banco pra pagar toda aquela decoração, incluindo um presépio com animais reais, onde tinha um camelo, mas ele decide vender um vaso da esposa dele muito caro, que era a herança da avó dela. A esposa dele descobre, fica muito chateada e decide ir embora com as filhas para um hotel, porque o Buddy não se importa com a família, nem com o Natal, ele só se importa com as luzes e em realizar o desejo maluco dele de ser visto do espaço. O Steve, incomodado com as luzes e com o barulho que estão ficando cada vez mais fortes, vai até um vendedor clandestino de fogos de artifício e compra muitos foguetinhos pra jogar na casa do Buddy e assustar ele. Mas ele acaba escorregando e o maior e mais potente dos foguetes cai dentro da sua chaminé, vai parar
na árvore de Natal da sala dele, o que faz com que a sala pegue fogo. A esposa do Steve decide sair de casa também, porque ele só se importa em seguir o cronograma dele de Natal e em competir com o Buddy, esquecendo que o mais importante era ele passar aquele tempo criando memórias com a família dele. Bom, durante a noite o Buddy começa a retirar todas as luzes da casa, porque ele percebeu que o mais importante era estar com a sua família. Então o Steve e o Buddy decidem fazer uma trilha de luzes do hotel onde as esposas deles estão até a casa do Buddy, onde eles cozinharam uma ceia de Natal e o Buddy conseguiu o vaso da esposa dele de volta. As esposas e os filhos ficam felizes e, assim, uma trilha de luzes até o hotel onde as esposas e os filhos estão. É bonitinho, é fofo, mas também extremamente conveniente, né? Porque o vaso caro milagrosamente reaparece. A ceia já tá pronta e as esposas perdoaram tudo num piscar de luzes de Natal. Mas o Steve tem mais uma surpresinha. Ele ligou para todas as pessoas da cidade que trouxeram uma imensa quantidade de luzes para tentar realizar o desejo do Buddy de ter a casa mais iluminada de todas, a ponto de ser vista do espaço. Eles enfeitam a casa com as luzes, mas eles não conseguem ligar as lâmpadas. Então todo mundo acende a tela do celular e começa a cantar uma canção de Natal. O filho do Steve percebe que, na verdade, as luzes não acenderam porque tinha uma tomada mal encaixada. Ele coloca ela direito e todas as luzes se acendem e a casa dele finalmente fica visível do espaço e o filme acaba. E, inspirada no Buddy, eu decidi fazer um enfeite de Natal pra mim. Eu recortei 2 triângulos de papelão. Eu tinha a intenção de cobrir eles com linha branca e pintar com guache, mas aí eu lembrei que eu tinha um pouquinho de lã, então eu cobri os 2 triângulos com lã verde. Inclusive eu deixei um deles um pouquinho menor porque eu percebi que ia faltar lã. Eu usei lã vermelha para decorar a árvore verde mais escura e eu colei tudo com essa cola aqui. Eu adoro essa cola, ela é muito boa, eu faço algumas miniaturas às vezes por hobby e essa aqui é a cola que eu uso. Eu também colei lã branca na árvore mais clarinha para simbolizar neve e eu fiz umas bolinhas dando nó na lã e cortando e no final elas ficaram assim. Bom, pelo menos eu tentei. Você gosta desse filme? Já teve problemas com um vizinho folgado? E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever e me contar o que você achou aqui nos comentários. E até a próxima!